narradora Coruja Cast na área. Todo mundo sabe que o Diguinho é um grande crítico da imprensa progressista. Quando o assunto Lula/Dilma entrou em pauta, o gordo do Danilo mandou a real sobre a passagem de pano pro Lula na última entrevista que ele concedeu à imprensa. Vamos conferir. Vamos exaltar uma coisa importante. Como que Lula e Dilma conseguiram quebrar o Correio? Quebraram os Correios. E o Correio não tem concorrência. Não tem. É único. Meu, a gestão é tão desastrosa. E essa entrevista do Lula, que coisa ridícula. As perguntas eram todas já feitas para ele responder. E são as mesmas coisas que ele sempre falava que estava dentro da cadeia. Aquela verborragia horrorosa. Aquela vergonha. Cara, dá espaço para bandido falar. É uma das coisas mais... o país chega no fundo do poço com isso. E o juiz do STF, o Lewandowski, a gente achou que ele ia falar, não, é uma coletiva de imprensa. Não. Gente, só 2 pessoas de jornais de esquerda puderam fazer as perguntas. Ou seja, deram um questionário que ele já sabia o que responder. Já estava lá treinando. Cara... Olha, essa é a impressão que passou, que ele já está treinando para responder. E ele respondeu as mesmas coisas de sempre. Ele simplesmente ignorou o fato do Brasil estar nessa violência por conta dos governos dele e da Dilma. Ele ignorou o fato da economia estar quebrada por conta dos governos dele e da Dilma. Olha, um negócio assim assustador. O gordo do Danilo também comentou sobre que o sítio de Atibaia, que o Lula jura que não é dele. Vamos conferir. Aí o sítio não é meu. Se alguém tem alguma... Procura o processo do sítio no Google. Cara, vem cá. Como é que você tem lá obras que você ganhou de presente? Você tem guardanapos que você ganhou de presente. Você tem bilhetes que você ganhou de presente. Dentro do armário do banheiro tem fórmulas manipuladas com o nome da esposa dele e dele. Tem pedalinho com o nome dos netos. Tem um monte de pertences dele. Como é que um sítio desse é emprestado se tá todo mobiliado com coisas que indicam que é do cara? Engano, foi engano. Não, é um engano. É um engano, né? Um engano. Aí agora eles começam a pegar uns esquerdistas internacional pra dizer assim, não, porque foi uma farsa. Há uns cara fuleiro, vagabundo, né? Uns espanhóis, uns italianos, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Falando um monte de bobagem, que nem vivem no Brasil e nem sofreram com a crise no Brasil. É um exemplo que eu dei das empresas que quebraram no terceiro turno, né? Empresas que tinham conta de 1 milhão de energia e passaram a ter uma conta de 2 milhões. E quem sofre com isso é o funcionário. Nesse trecho, o Diguinho Coruja manda a real sobre a atual crise econômica brasileira, colocando Lula como principal ator dela. Vamos conferir. E não só um funcionário, vamos supor que 100 funcionários sejam mandados embora. A base de uma família, pelo menos uma mulher e um filho. Tem uma mulher e 2 filhos. Vamos botar aí uma mulher e 2 filhos, ou seja, são 400 pessoas. 400 pessoas passando dificuldade. Exato. Então, esses 14 milhões de desempregados está na sua conta, meu amigão. E você tirou o corpo fora. Você tirou o corpo fora. Aliás, ninguém fez essa pergunta para você. Fizeram uma pergunta bem amena. Você sabe que na Venezuela crianças morrem hoje e o senhor afiançou, inclusive dando dinheiro nosso, né, emprestando dinheiro nosso da Venezuela, né, que a Venezuela deu um calote no Brasil, não só a Venezuela como ditaduras africanas. E assim, o senhor tomamos um calote e o senhor tem uma peça publicitária na internet que um monte de gente tenta tirar, né,
você afiançando o Maduro, você dizendo que Chávez conheceu o Maduro, ele era o mais preparado para ser o presidente da Venezuela, e ele estabeleceu a ditadura na Venezuela, e tem crianças morrendo de inanição na Venezuela, não tem lugar para enterrar essas crianças, e pais enterrando as crianças no quintal de casa. Olha, um negócio assim triste, absurdo e horrendo, horrendo e sem limites. Agora o Diguinho Coruja falará sobre a grande capacidade do Lula mentir. Durante a entrevista, foram vários momentos onde o ex-presidente mentiu na cara dura. Vamos conferir. E a capacidade de mentira desse sujeito, quando ele fala, né, você vê na fisionomia, você consegue ver o deboche, né, que ele faz do povo brasileiro, e é absolutamente ridículo, né, você colocar jornalistas que estão lá, manipulados, que sempre fizeram. Até uma jornalista que foi entrevistar ele, sabe, ela a semana passada na Páscoa ela deu uma entrevista assim: Lurian, filha de Lula, está vendendo ovos de Páscoa nessa Páscoa. E olha, depois você procura negócio de ONGs dessa filha do Lula, os valores das ONGs. Depois você dá uma procurada, é só dar um Google, só dar uma pesquisada, um search, que você vai ver. Negócio triste, né? A que ponto, né, parte da imprensa chegou, né, para defender um bandido condenado. Daqui a pouco tá só os bandidos perigosos, né? Falando sobre os grandes exemplos de impunidade no país, Diguinho Coruja fala sobre o horroroso crime do ator Guilherme de Pádua. Um crime que chocou o país pela extrema violência e pela sua punição branda. Vamos conferir. Um país que tem o Guilherme de Pádua solto. Um cara que um covarde, vagabundo, né, que deu mais de 100 facadas numa menina, uma promissora atriz, filha da Glória Pérez, uma menina lindíssima, né, que tá conquistando o Brasil, que além de talentosa era muito bonita. Um cara desse tá lá solto, pregando, achando que, como se nada tivesse acontecido. Né? Verdade. Como se nada tivesse acontecido. Tivemos o goleiro Bruno solto recentemente. Ele jogou, né? Jogando. E mães e pais levando filho pra tirar foto com ele. Um assassino. Um assassino. Como ídolo, tratando ele como ídolo. Então, olha que ponto. Não só chegou a imprensa, mas o povo brasileiro também. Teve um bandido que morreu, esqueci o nome dele, com um cara que ia botar a bandeira do Brasil no caixão dele. Um jornalista, repórter, de que mexe com câmera, repórter, como é que chama? Enfim, triste. Mas vamos seguir. Mas você não fala de Bolsonaro, não sei o quê. Olha, são 100 e poucos dias, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. A reforma da Previdência tem que existir, porque justamente governos anteriores quebraram o país. O único cara que teve coragem de fazer isso, né? Então tem que ter, não adianta falar, senão o país quebra, não bate a conta para pagar para os aposentados. Então tem que apertar ali, tem que apertar aqui, não dá para viver dessa coisa ilusória do socialismo. Então você tem que viver a realidade, e quando você faz uma reforma no país, você traz confiança, e quando você traz confiança, você traz empresas, você traz indústrias que confiam no país, né? Quando você facilita para que essas pessoas cheguem, essas indústrias cheguem e geram empregos. Então é isso que a gente espera, é isso que a gente quer amenizar. E Pedro, a gente já comentou isso aqui. Quantas despedidas a gente não teve de ouvintes aqui no Band Coruja mandando coisa assim: olha, sou muito grato por ter passado essa madrugada para vocês, mas cortou o terceiro turno. Cortou o terceiro turno. Sempre. Cara, se você for procurar no meu Facebook, tem umas 1000 dessa. Umas 1000 mais ou menos. Cortou o terceiro turno, lamento, gosto muito de vocês. Cortou o terceiro turno. E por aí vai. São milhares de desempregados, principalmente depois do estelionato eleitoral
que a Dilma Rousseff algumas cometeu. pedaladas. Não, as pedaladas foi uma coisa. Mas se isso aqui fosse um país sério, ela prometeu na campanha, ela se comprometeu a não aumentar a conta de luz. Só que mais aumentou? Então, aumentou 1,5 vezes. Então, o que acontece? Quebrou todas as fábricas. Cara, uma fábrica que tinha uma conta de 800 mil foi para 1,6 milhão. É o dobro. Ou 2 milhões. E isso cai no colo de quem? Do trabalhador. Que aí o cara tem que dispensar o cara. Aí o cara fala do um empresário ganha dinheiro. Cara, aí um cara que ganha 3 pau, pro empresário custa 8. É. Então, assim, às vezes a gente não tem noção, né? Que, por exemplo, é melhor, sei lá, você dar uma nota, pagar 5% de imposto e ganhar 8% e ter disciplina de guardar dinheiro, porque daqui a 10 anos você vai ter muito mais dinheiro do que uma aposentadoria. Mas não, não, tem que ter aposentadoria, olha, tem que ter um fundo de garantia. Nossa senhora, meu filho tem que ser registrado. Registrado. Então, é esse tipo de coisa, né? É esse tipo de cultura, mas também assim, não dá para condenar o cara que pensa assim também. Sabe por quê? Porque quando esses governos entraram no Brasil, o Brasil não tem educação financeira, que era obrigatório ter na escola, como por exemplo os judeus têm, americanos têm noção de quanto vale o dinheiro, de como gastar o dinheiro, educação moral e cívica, né, que envolve principalmente uma coisa importantíssima chamada educação, bom senso. Então a gente não tem mais isso. Isso tudo acabou no Brasil, né? E esse rombo não é nada. Não é leve, não. Não é impressionante. Pesado, não. Porque eles fizeram de tudo para deixar a gente nesse abismo quase caindo. Quase caindo. E eu não torço contra o Brasil, eu torço para que essa gestão consiga sanar pelo menos parte dos problemas, né? E que pelo menos o país comece a andar na reta do crescimento, né? Comece a fazer aquela curva para cima, mesmo que seja mínima, mas que comece a tendenciar para cima, para que a gente não fique numa situação mais grave. Olha aqui o cara, você é um barato, mas fala besteiras, você é um burro politicamente. Cara, então manda um áudio aqui para mim, você é do final do telefone 6155 e explica seu ponto de vista. Eu dei um exemplo do que quebrou boa parte do país. Eu dei um exemplo, e isso eu tô falando que a gente vive no dia a dia aqui. Tô falando do dia a dia. Tô falando das empresas que foram quebradas depois da eleição, né? E não só da madrugada do terceiro turno, tô falando durante o dia. Se ele puder mandar também áudio, e eu também, dele, do que na ele trabalha. Tropical, eu tinha 3 funcionários. Os 3 na crise foram mandados embora. Porque, bicho, porque não dava para sustentar mais. Ou você corta a luz ou você corta o funcionário. Então, eu pagava. Então, você trabalhar como empresário no Brasil é muito difícil, sim. É extremamente difícil. E quebraram o país. Agora mesmo, você quer defender o que é o indefensável? Então explica aí, bonzão. Não fica chamando os outros de burro, não. E ninguém é burro aqui, não. Tá? Eu quero ver o dia que você for ameaçado por um nego desses, um nego ameaçar seu emprego, um nego ameaçar sua família. Eu quero ver se você mantém essa postura. Você vai enfiar o rabo entre as pernas e ficar com vergonha por ter escrito isso. Tá? Você vai o rabo entre as pernas e ficar com vergonha de ter escrito isso. Pelo telefone 6155. E melhor ficar quieto, não. Se eu tenho um programa de rádio, eu posso falar. Eu tenho obrigação de falar. Eu tenho obrigação de comunicar, você concordando ou não. Agora, você chamar os outros de burro, burro é você. Vamos lá, mais um aqui. O Diguinho, aqui em Três Lagoas tem uma obra da Petrobras, está parada, tinha 10 mil empregados e faliu, viu? Deixou dívida e vários desempregados sem receber até agora, né? O Brasil foi destruído, mas tenho fé que vai se recuperar. Resta ter fé, né?